porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão para sempre. Graça e paz, igreja. É com grande alegria que a gente dá início a este culto de quarta-feira, dia 3 de fevereiro. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos guardando. E eu quero compartilhar com vocês um trecho da Palavra de Deus que se encontra em Filipenses capítulo 4, versos 8 e 9. Diz assim, Filipenses 4, verso 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Que possamos em todas as nossas atitudes, em tudo que pensarmos, em tudo que fizermos, glorificar o nome do Senhor. Que o Senhor seja exaltado em nossas ações. Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor muito por esse dia. Agradecemos ao Senhor pela tua fidelidade, pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem feito em nós e por nós. Te somos gratos porque o Senhor quem nos dá o dom da vida, é o Senhor quem renova as suas misericórdias sobre nós todas as manhãs, é o Senhor quem nos dá o sustento, condições de trabalho, é o Senhor que sopra o fôlego da vida em nós. Eu agradeço ao Senhor por tudo e peço que sempre nossas ações, minhas ações, sejam sempre para glorificar o teu nome. Que tudo que façamos seja para honrar o teu nome, seja para resplandecer a luz de Cristo que vive em nós. Eu agradeço ao Senhor por este momento, peço, Senhor Deus, que Ele esteja nos abençoando, derramando sobre a vida de cada membro da igreja, da primeira igreja batista em Porto Velho, derramando sobre a vida de cada um a tua paz, o teu consolo, o teu conforto, que possamos todos os dias sentir da tua presença conosco. Eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e faço isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo
estar lendo aqui Daniel 3, a partir do versículo 22 até o versículo 26. Amém? Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou os homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. E então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E eles responderam ao rei: verdade, ó rei. E disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. E então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. E então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Amém? Deus abençoe a igreja. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essas palavras. Obrigado porque temos um Deus realmente como o rei acabou de falar. É o Rei Altíssimo, é o maior de todos. É aquele que criou os céus e a terra, os mares. E tudo que há na terra é administrado pelo Senhor, porque Ele está no mais alto trono, porque Ele está, de uma certa maneira, sobre todos nós. Ele domina. Ele tem sobre as suas mãos todo o universo. Senhor, nós estamos aqui neste momento, intercedendo pelos nossos irmãos em Cristo, intercedendo, Senhor Jesus, por aqueles que precisam, Senhor Jesus, saírem dos seus leitos hospitalares, porque estão internados, estão doentes, precisam do teu apoio, Senhor, e precisam das tuas mãos. Tem também aqueles que estão desempregados, ó Pai, que muitas das vezes, devido ao atual problema que nós estamos passando, perderam seus empregos. Muitas famílias necessitadas. Quantos, ó Pai, não tem nem onde botar a cabeça sobre um travesseiro? Mas o Senhor é o Deus Altíssimo, como foi falado pelo rei Nabucodonosor. O Senhor tem as terras nas tuas mãos. O Senhor tem o universo. Nada aqui passa sem o Senhor não saber o que está acontecendo. Nós estamos diante de um grande problema, muitas das vezes, para nós, mas para o Senhor não é problema. O Senhor tem o domínio de tudo. E nós estamos aqui clamando, Senhor Jesus, para que Tu venha em socorro de todos aqueles que necessitam neste momento de Ti, Senhor. A nossa fraqueza, Senhor Jesus, muitas vezes até a nossa falta de fé. Queremos pouco. Aumenta, Senhor. Que Tu possa estar, ó Deus, levantando as igrejas, levantando os pastores, os irmãos, ó Deus, aqueles que estão sempre a postos, porque nós somos guerreiros do Senhor. Não podemos baixar a nossa guarda. Não podemos ficar olhando o tempo passar. Levanta-nos. Faça-nos novos vasos guerreiros. Que possamos ser remoldados. Que possamos ser restaurados na nossa fé. E crermos que o Senhor não nos deixa passar nada.
O Senhor está ao nosso lado, o Senhor conhece o nosso coração. E nós sabemos que as tuas mãos estão sobre todos aqueles que o temem, ó Deus, sobre todos aqueles que confiam no Senhor. E eu tenho certeza que todos confiam no Senhor. Mas somos falhos, muitas das vezes. E neste momento em que nós estamos te clamando, para que tu venha, ó Deus, diante da tua igreja, diante dos homens que muitas das vezes confiam em outras coisas e têm medo de confiar no Senhor. Nós te clamamos para que tu venha estar levantando esses homens, levantando famílias, levantando os seus filhos, curando, dando a todos eles uma vida diferente, uma vida de fé, uma vida de crença. O Senhor diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho para nós irmos a não ser o Senhor. É por isso que nós te amamos, é por isso que nós te adoramos. É por isso que nós, ó Deus, levantamos as nossas mãos e dizemos que o Senhor tem a minha vida nas tuas mãos, tem a vida da tua igreja, tem a vida dos teus filhos, não só aqui, mas em todo o universo. Amém. Todo o universo depende do Senhor. A vida existente na face da terra foi o Senhor que deixou, foi o Senhor que criou. Amém. Então nós somos, ó Deus, agradecidos pelo que o Senhor faz sobre nós. Não há adversário diretamente para nos destruir. Basta confiarmos. Basta sermos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles, quando foram lançados, eu tenho certeza, Pai, eles não estavam com medo porque eles sabiam que o Senhor estava com ele. E aquele quarto homem, nós cremos, estava ali no meio dele, o anjo do Senhor. Assim hoje também está no meio de nós. Está aqui guardando a cada um. Em nome de está Jesus. aqui dando vida. Mesmo diante de toda essa pandemia que está acontecendo. Mas o Senhor e seus anjos não nos abandonaram. Amém. Então, Pai, eu só peço que o Senhor venha dar-nos, cobrir-nos com as suas mãos. Nos ajuda, Pai, a vencermos sempre, sempre. Em nome do poderoso Deus. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Como é bom estar mais uma vez com os irmãos, compartilhando da palavra do Senhor. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos falando um pouco sobre oração. Alguns dias atrás eu estava lendo, e na verdade eu estou lendo um material sobre igreja, sobre desenvolvimento de igreja, sobre visão de igreja. E numa dessas leituras me deparei com um comentário do autor em que ele havia lido um outro livro. E este autor que ele leu falava sobre orações. E nas orações ele colocou um título de alguns pontos que, tanto para aquele autor que eu estava lendo, quanto para a minha própria vida, foi muito marcante, muito importante. Ele disse que este autor ensinava que precisamos fazer orações corajosas. E a ideia de corajosas aqui não é de orações ousadas, com ousadia, como alguns imaginam, como dizer para Deus eu tomo posse, eu determino. Não. A ideia que o autor coloca ali é marcante e impactante, porque além de ser biblicamente fundamentada, ela tem a sua coerência no relacionamento e comunhão com Deus. Por isso, neste momento, neste culto, eu quero compartilhar com o irmão, com a irmã, sobre estas orações corajosas que precisamos fazer no nosso cotidiano, na nossa vivência com Deus, no compartilhar da comunhão na igreja. Orações corajosas que fazem parte da nossa existência como crentes. Convido você, então, a pensar comigo sobre estas orações corajosas que Deus espera de nós e que precisamos falar com Ele sobre estes assuntos tão importantes para podermos ser homens e mulheres
úteis na obra do Senhor. Orações corajosas, então, começa com esta primeira oração: Deus, sonda-me. Nós precisamos dizer a Deus o tempo todo: Senhor, olha em minha vida, olha para dentro de mim, sonda-me, vê exatamente o que precisa ser revelado. Salmo 39 diz: meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: Senhor, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Sonda-me, Senhor. Diferentemente do Salmo 51, que nós vamos meditar nele, mas neste o autor está dizendo: Senhor, pode olhar a minha vida, mostra para mim como que eu sou frágil. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado, como traça destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouve minha oração, Senhor, escuta o meu grito de socorro, não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Precisamos abrir os nossos corações, a nossa intimidade, a nossa vida pessoal a Deus, para que Ele sonde-nos interiormente, esteja olhando nossa vida. Nós precisamos nos abrir ao Senhor e dizer: Senhor, vem. Senhor, revela, mostra a minha fraqueza, mostra os meus limites. Mostra-me, Senhor, eu quero ter esta comunhão com o Senhor. É reconhecer a grandeza de Deus em nossas vidas. Portanto, precisamos ter orações corajosas como esta: Deus, sonda-me. Em segundo lugar, nós precisamos, assim como Paulo afirma em Gálatas 2:20, dizer: Deus, lidera-me. Olha o que Paulo diz em sua carta: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo na fé, ou pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O apóstolo Paulo estava dizendo: Senhor, eu não quero liderar a minha vida. Muitas vezes nós, com nossas escolhas, dizemos a Deus: Senhor, aqui está, Senhor, a minha profissão, é isso aqui que eu vou fazer, esse curso que eu vou fazer, é esta faculdade, Senhor, está aqui. Ou essa é a mulher da minha vida, ou o homem da minha vida. Este é o meu trabalho, esta é a minha profissão, é isso que eu quero ser. Damos a Deus a carta pronta e pedimos a bênção dele. E é por esta razão que eu vejo muitas vezes, na verdade, muitas vezes, em sua maioria, pessoas se frustrando no casamento, na profissão, no trabalho, nos estudos, na amizade, porque fizeram as escolhas no momento, na emoção do momento, no incentivo, às vezes, falso de riqueza, e acabam se destruindo, acabam se machucando, acabam tendo que viver aquela vida porque não sabem ou não aprenderam nenhuma outra. Por isso precisamos, em nossas orações, ter a coragem de dizer: Senhor, lidera a minha vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E vivo esta vida agora pela fé, porque eu sei que Ele vai me conduzir. Paulo tinha esta certeza e ele nos convida a ter esta certeza de permitir que o Senhor nos lidere, nos dê a direção, nos mostre a pessoa, os padrões que precisamos escolher para nós. Lidera-me. Terceira oração: Deus, alonga-me. Colossenses capítulo 3, verso 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Este texto
nos dá três afirmações muito importantes. Primeiro, você é povo escolhido, você não escolheu. Jesus mesmo disse: eu vos escolhi a vós, não foram vocês que me escolheram, e escolhi vocês para que vão e deem fruto. Se você experimenta a graça de Jesus Cristo, creu nele como seu Salvador e entregou sua vida a ele porque você entendeu que foi alcançado por ele, então você foi escolhido. Se foi escolhido, revista-se. E é interessante que o revestir significa que precisamos tirar o excesso, ficarmos nus, nos limparmos daquilo que nós carregamos, quem somos, e nos vestir das qualidades, dos padrões que Deus nos tem dado. E dentre eles, em terceiro ali, o último, na verdade, paciência, que está diretamente ligado à palavra longanimidade, por isso da palavra alonga-me. Nós estamos falando de um exercício, apesar de que a ideia de alongar aqui é o mesmo sentido, que é esticar para dar uma melhor mobilidade. Quando eu exerço paciência, e é muito importante essa distinção, quando eu exerço paciência, quando eu trabalho a paciência, é para situações com pessoas. Quando um irmão, uma irmã, pessoas não me perdoem, eu errei a frase, com situações adversas. Eu sou paciente com situações adversas. Vamos imaginar aqui que você está agora no seu carro indo para um compromisso e no caminho há lá um bloqueio ou um carro andando tão devagar que está prejudicando o fluxo. Você se irrita, você começa a ficar nervoso. Você perde a paciência e aí buzina e quer passar de lado e muitas vezes acaba provocando um acidente em razão desta falta de paciência, por causa de uma situação adversa. Mas a longanimidade, ela trabalha exatamente com pessoas adversas. O motorista deste carro que estava prejudicando o trânsito, ele estava provocando uma situação adversa. E aí você perde a sua capacidade de tolerância e ofende diretamente aquela pessoa, a agride. Deus tem nos chamado a sermos longânimos com o erro do próximo. Longanimidade está diretamente ligada com a expressão de dar uma nova oportunidade. E precisamos nos alongar nas situações com pessoas e sermos pacientes com as circunstâncias. O nosso Deus tem sido longânimo conosco. Quantas vezes nós erramos, e às vezes o mesmo erro, e voltamos diante de Deus dizendo: Senhor, mais uma vez, perdoa-me. Nós precisamos fazer esta oração corajosa. Deus, alonga-me, ensina-me a me revestir desta capacidade de dar uma nova oportunidade. Mais uma oração corajosa que precisamos fazer. Deus, quebranta-me. Salmo 51, de 1 a 7, nos diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador, desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Em nossas orações precisamos nos quebrantar, abrir o nosso coração diante do Senhor, revelando realmente nossa dor, nossa tristeza, nosso pecado, nossas dúvidas,
para que Ele possa nos dar sabedoria, nos dar correção, nos purificar, trazer uma melhor situação naquela circunstância. Precisamos quebrantar-nos diante do nosso Deus para que nossas orações possam ser melhor ouvidas. Soube recentemente que um dos nossos pastores, mestre, pastor Russell Shedd, quando estava vivo, ele, quando participando de um acampamento, se não me engano, da Ordem dos Pastores de São Paulo, eu ouvi essa informação. No culto ali, no momento de oração, ele foi convidado a orar. E ali ele orou pedindo perdão pelas falhas dele, pelos erros dele, pelas dúvidas, pelas lutas que muitas vezes o levaram a tomar decisões erradas. Ele pediu perdão pelo seu pecado. E este irmão contando a nós esta experiência, como que aquela oração marcou a vida dos pastores ali. Este homem, que para muitos de nós é como foi em nossa vida um grande mestre, um homem de Deus consagrado, onde não há nada que se possa dizer sobre seu caráter, sobre a sua postura, um exemplo de biblicista, de estudioso da Bíblia, admitir assim, publicamente, eu sou pecador. Aquilo fez com que, assim disse o colega, todos nós pensássemos no nosso relacionamento com Deus. Portanto, Deus é perfeito e santo, nós somos pecadores e precisamos nos quebrantar diante dele. Também precisamos em nossas orações afirmar, pedir, dizer a Deus, Deus, usa-me. No capítulo 6 de Isaías, nessa narrativa, nos 9 primeiros versos deste livro, nesse capítulo 6, ele tem um encontro com Deus no templo e aquilo causa-lhe um grande impacto e ele teme porque ele reconhece o seu pecado. Deus o purifica conforme o texto e em seguida ele diz isto, Deus diz isto e ouve a resposta de Isaías. O verso 8, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Nosso Deus tem nos chamado, tem nos desafiado a fazer parte da obra dele, anunciar Cristo, mostrar o seu amor, anunciar a bondade e misericórdia de Deus, não os nossos valores, mas quem é Deus e como ele ama a sua criação. Precisamos nos colocar diante da brecha e dizer, Senhor, usa-me, pode me usar para influenciar o meu familiar, para influenciar o meu irmão em Cristo, para poder influenciar melhor para a tua glória aquela pessoa que tem me causado dor. O Senhor Jesus nos ensinou que devemos orar por aqueles que nos perseguem. E muitas vezes Deus quer nos usar justamente com esse tipo de mentalidade para salvar a vida destes que nos causam problemas. O exemplo clássico disso é o apóstolo Paulo. Confrontado, Estevão foi apedrejado por anunciar a Cristo. E Paulo estava ali testemunhando tudo aquilo e conforme a ideia do texto, ele era um daqueles que estavam movimentando-se para que Estevão pudesse ser pego em algum erro. O testemunho, eu acredito, de Estevão marcou a vida de Paulo, de tal ponto que quando ele estava na estrada a Damasco, cai no chão, ouve a voz do Senhor, e a primeira frase, depois de ser questionado, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo pergunta, quem és tu, Senhor? E Jesus se revela e diz, vai à rua direita e lá você encontrará um servo que cuidará de você.
E é muito interessante de que quando Jesus orienta esse servo na rua direita, em Damasco, ele diz, mas Senhor, este homem vem perseguindo a tua igreja. E Jesus diz a ele, olha, eu escolhi este homem para ser bênção entre os gentios, para levar as boas novas aos gentios. E ali ele é recebido naquela casa, é curado e se prepara para uma obra que marcou o cristianismo posterior. Portanto, quando nós nos deixamos ser usados por Deus, Ele faz o milagre que é necessário para que a obra continue. Faça esta oração corajosa. Deus, usa-me. Por fim, a última oração corajosa, ou melhor, desta reflexão, na verdade, porque existem muitas outras, Deus santifica-me. 1 Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade. O apóstolo Paulo, ele está trabalhando no coração da igreja em Tessalônica, é uma cidade grega que tem toda uma influência helênica, e essa questão do trato sexual, ela tem toda uma influência forte, como a nossa sociedade hoje do século XXI. Mas a ênfase não está nesta preocupação com a sexualidade, mas no estarmos sendo santificados. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Deus quer isso. E Ele está providenciando tudo para que você seja santo nas mãos dele. A minha parte, a sua parte é me abster de tudo aquilo que impede essa santidade de se manifestar. O meu corpo pertence ao Senhor. Eu não posso usá-lo ao meu bel prazer, desonrando Deus a quem eu sirvo. Por isso devemos nos abster de tudo aquilo que é imoral, sexualmente, mentalmente, fisicamente, relacionalmente. Devemos nos abster. E abster é, não quero, eu não vou me envolver, não posso estar junto. Se for convidado, diga não. Deus, santifica-me. Precisamos pedir a Deus, Senhor, todos os dias, me separe. Essa palavra santidade ou santificação, separa-me. Coloca-me no teu lado, não me deixe ficar do lado oposto. Orações corajosas são orações que fazem a diferença na nossa sociedade. Orações corajosas são aquelas orações que nós realizamos para fazer a vontade do Senhor. Orações corajosas são aquelas palavras que desenvolvem atitudes onde Deus é visto nas nossas escolhas. Não somente por nós, mas por aqueles que têm dificuldade de crer que Deus existe. É por meio do seu povo que Deus escolheu se manifestar ao mundo neste tempo. Vamos em oração, em orações corajosas, buscar ao Senhor e fazer a sua vontade. Que Deus lhe abençoe e que você possa ter uma noite de paz, um dia de paz e uma semana sob os cuidados e direção deste Deus que está ouvindo as suas orações. Até breve. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Deus de misericórdia, Deus de bondade, nós te somos gratos, ó Deus, pela Tua palavra, porque ela nos conforta, nos consola, nos instrui, nos corrige, ó Deus. Aponta o caminho, ó Deus, que nós devemos a cada dia ter, ó Deus, nas nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por tudo que Tu tens feito por nós, pelo modo carinhoso e bondoso como o Senhor tem conduzido, ó Deus, a Tua igreja, as famílias da igreja. Ó Deus, muito obrigado pela Tua bondade. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja com tudo que for programado para a celebração do centenário da nossa igreja e de todo o povo batista nesse estado. Que
que o teu nome seja exaltado, seja engrandecido, ó Deus. Orienta todos os que estiverem envolvidos, ó Deus, nesse trabalho, para que tudo saia, ó Deus, conforme a tua vontade, Pai. Te pedimos, ó Senhor, pelas frentes missionárias, pelos aqueles que estão à frente dirigindo, ó Deus, teus servos, que o Senhor dê sabedoria, dê estratégia para que eles possam, Deus, continuar trabalhando nesses locais, ó Deus, que foram colocados. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua graça, com a tua misericórdia, e que possamos, ó Deus, estarmos sempre fazendo a tua vontade. Tudo isso nós te pedimos, agradecemos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Seguro te guardarei.